Vamos lá, turma, vamos voltar às aulas então, falando agora sobre geometria plana. Escreva aí, geometria plana. Depois nós vamos ver um pouquinho de geometria espacial. Ah, mas como assim geometria plana e geometria espacial? O que é a geometria plana? É quando você, por exemplo, encontra uma placa de trânsito proibido estacionar. E aí, você quer calcular a área ocupada por uma placa de trânsito. Para você calcular a área, você vai trabalhar com duas dimensões. Você trabalha com a base e você trabalha com a sua altura. Aí você calcula a área de uma placa de trânsito. Ah, eu lembro que nos exercícios de matemática ele fala para calcular a área de um campo de futebol. Ah, o campo de futebol é retangular. Aí você multiplica a base vezes a largura, duas dimensões. Então, se você tem uma placa de trânsito, você tem a medida, por exemplo, em centímetros na base, centímetros na altura. Você multiplica centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Se você tem um campo de futebol e quer saber a área ocupada por um campo de futebol, você tem metros vezes metros, por isso que eles falam metros quadrados. São duas dimensões. Quando a gente for estudar a geometria espacial, já serão três dimensões. Dá uma olhada aqui. Eu tenho, por exemplo, uma caixa de sapato. Vamos imaginar aqui que nós temos uma caixa de sapato. Está lá muito bonita, não, mas vamos fazer de conta que seja uma caixa de sapato. Você quer calcular o volume que cabe lá dentro. Aí você tem comprimento, você tem largura e você tem altura. Você tem três dimensões. Na hora de calcular o volume de uma caixa de sapato, você vai fazer comprimento vezes largura vezes altura. Mas lá na frente, quando a gente estiver estudando geometria espacial. Ah, por que é geometria espacial? Porque você tem três dimensões. Você tem comprimento, largura e altura. Comprimento, por exemplo, em metros, largura em metros e altura em metros. Metros vezes metros, metros quadrados. Vezes metros da altura já seriam metros cúbicos. 1, 2, 3. Comprimento, largura e altura. Três dimensões. Por isso que uma caixa d'água está escrito lá 500 metros cúbicos o volume. Não sei se alguém já percebeu. A caixa d'água está escrito 500 metros cúbicos, é porque alguém multiplicou o comprimento da caixa, a largura e a altura. E achou 500 metros vezes metros vezes metros, metros cúbicos. Isso, três dimensões, quando a gente trabalhar geometria espacial. Mas agora a gente vai relembrar um pouquinho da geometria plana do ensino fundamental primeiro, tá? Geometria plana. Vamos trabalhar assim. Áreas, escreva aí, áreas de figuras planas. Áreas de figuras planas. A primeira área que a gente vai lembrar é a área do quadrado. Área do quadrado, bem fácil, bem tranquilo. Como achar a área ocupada por um quadrado? Faz um quadradinho aí, por favor, no seu caderno.
faça o desenho de um quadradinho aí, se tiver uma régua, o apoio de uma caneta, o apoio de uma lapiseira, faça um quadradinho. O quadrado, não sei se você se lembra, ele tem todos os lados iguais. Se eu chamar um lado de L, o outro lado também valerá L. E aí você quer calcular isso aqui, ó. A área é a região interna. Se você quiser calcular a área, essa região interna, você vai fazer A de área é igual a lado vezes lado. Por favor, lembre-se que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Se um lado eu chamar de L, o outro também vou chamar de L. Então, base vezes altura. L vezes L dará L ao quadrado. Então, se você quiser calcular a área de um quadrado, você vai usar essa fórmula. A de área é igual a lado ao quadrado. Então, escreva aí que o A representa área e L representa lado. Antes de você continuar a copiar, deixa eu mostrar um exemplo para ficar fácil. Olha para cá só um minutinho. Eu tenho um quadrado? Tenho. Esse quadrado, tenho que lembrar que tem todos os lados iguais. Se um lado vale 2 centímetros, o outro lado, que é igual, valerá 2 centímetros. Aí eu peço, qual é a área do quadrado, essa região interna aqui? Aí você vai fazer 2 vezes 2, lado vezes lado, lado ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 2, 4. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Ah, e se o lado valesse 3? Esse lado valesse 3? Esse também valeria 3. Aí você faria 3 vezes 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, essa é a ideia. Se eu tenho um quadrado, eu quero achar sua área, a região interna, eu faço lado ao quadrado. Lado vezes lado. Anote aí, por favor. Pessoal, continuando, vamos agora, escreva aí área do retângulo. Escreva aí, por favor. Nossa revisãozinha do ensino fundamental. Bem no início, área do retângulo. Retângulo. Pessoal, estamos falando de figuras bem conhecidas por vocês, tá? Desenha aí um retângulo. Qual é a diferença entre o retângulo e o quadrado? É que o quadrado tem todos os lados iguais. O quadradinho tem todos os lados iguais. Se um lado vale 5 centímetros, o outro lado também valerá 5 centímetros. Mas o retângulo não. O retângulo tem lados diferentes. Então aqui eu tenho B, que é a sua base. Escreva aí, B é a base, enquanto eu tenho H representando a altura. Sempre que você estiver estudando geometria, você vai falar assim: o quadrado tem lados iguais, já o retângulo não, o retângulo tem lados diferentes. B significa base e H é o símbolo para a altura. Você quer calcular a área do retângulo? Você vai fazer base vezes altura. Base B vezes altura H. Sempre que você for calcular a área do retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura.
Anote aí para a gente citar um exemplo. Vamos para um exemplo aqui do lado. Vou xarope, Tem uma base de 4 centímetros. Tem uma altura de, por exemplo, 2 centímetros. Perceba, olha no quadro e percebe que aqui nós temos uma medida maior e aqui nós temos uma medida menor. Se você quiser calcular a área desse retângulo, você vai fazer a multiplicação da base vezes a altura. Faça aí. A área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo é base 4 vezes a altura 2. 4 vezes 2 é 8. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, a área do retângulo também é bem fácil de calcular. Se eu falar, calcule a área de um retângulo em que a base é 4 centímetros e a altura 2 centímetros. É só multiplicar. 4 vezes 2, 8. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Sempre que a gente falar em área, são 2 dimensões. Por isso a gente fala quadrados.